Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investor e no vídeo de hoje faremos a análise comparativa dos fundos imobiliários de papéis. Veremos os principais indicadores e faremos a comparação entre os seguintes FIIs: PORD 11, HSAF 11, RECR 11 e o fundo KNSC 11. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum desses ativos. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Começando pelo fundo PORD 11. Ele tem um patrimônio líquido de 365 milhões de reais. Seu valor patrimonial por cota está em R$ 97,94 e esse fundo fechou cotado no dia 7 de novembro de 2022 a R$ 94,03. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,96, ou seja, esse fundo está sendo negociado com 4% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser cotado ao valor máximo de R$ 98,60 e o seu valor mínimo nesse mesmo período foi de R$ 87,27. O próximo fundo é o HSAF 11. Ele é o que detém o menor patrimônio, pois detém um patrimônio líquido total de R$ 233 milhões de reais. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 92,30 e esse fundo fechou cotado a valor de mercado a R$ 85,54. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,93. Dentre esses FIIs aqui listados, esse é o que apresenta o maior desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. São 7% de desconto no total. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser cotado ao valor máximo de R$ 95,69 e o seu valor mínimo nesse mesmo período foi de R$ 83,05. O próximo fundo é o RECR 11. Dentre esses FIIs listados, ele é o que apresenta o maior patrimônio líquido, com um total de 2,52 bilhões de reais em patrimônio líquido. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 95,36 e esse fundo fechou cotado a R$ 91,48. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,96, ou seja, ele está sendo negociado com 4% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser cotado ao valor máximo de R$ 104,32 e o seu valor mínimo nesse mesmo período foi de R$ 86,55. O último fundo aqui da lista é o KNSC 11. Ele tem um patrimônio líquido de 1,18 bilhão de reais. Seu valor patrimonial por cota está em R$ 89,21 e o seu valor atual está em R$ 88,57. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,99. Ou seja, dentre esses FIIs aqui apresentados, esse é o que oferece o menor desconto, pois está sendo negociado com apenas 1% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, o seu valor máximo de negociação foi de R$ 99,74 e nesse mesmo período, o seu valor mínimo de negociação foi de R$ 83,80. Nos últimos 12 meses, o fundo PORD 11 pagou um total em dividendos de R$ 14,97, ficando assim com um dividend yield de 15,92%. O fundo RECR 11 pagou um total de R$ 14,12 e esse valor representa um dividend yield de 15,44%. Já o fundo HSAF 11 pagou um total de R$ 13,10 por cota, ficando assim com um dividend yield de 15,31%. Já o fundo KNSC 11 pagou R$ 12,43 por cota, ficando assim com um dividend yield nos últimos 12 meses de 14,03%. Já em relação ao último dividendo anunciado, o destaque vai para o fundo HSAF 11, pois anunciou um dividendo de R$ 1,00 por cota, e esse valor representa um dividend yield de 1,17%. Já o fundo PORD 11 anunciou 90 centavos por cota, representando assim um dividend yield de 0,96%. O fundo RECR 11 anunciou 60 centavos por cota, e esse valor representa um dividend yield de 0,66%. Lembrando que agora no dia 8 de novembro, esse fundo irá anunciar um novo dividendo. Possivelmente será um valor maior que esses 60 centavos por cota. Por fim, temos o KNSC 11, que anunciou 52 centavos por cota em dividendo, e esse valor representa um dividend yield de 0,59%. Lembrando que a maioria dos CRIs carregados por esses FIIs são indexados a índices de inflação, em sua maioria o IPCA,
E justamente por conta dos índices do IPCA negativos nos últimos 3 meses, os valores dos dividendos desses fundos foram afetados. Então, havendo a normalização dos índices inflacionários, esses fundos tendem a pagar um dividendo maior. Nos últimos 12 meses, o valor da cota a mercado do POR 11 valorizou um total de 1,23%. Já o valor da cota do HSAF 11 desvalorizou nesse período de 12 meses em menos 5,23%. A cota do KNSC 11 desvalorizou um total de menos 7,50%. E por fim, a cota do RECR 11 teve a maior desvalorização de todos, com menos 9,11% de desvalorização de sua cota a mercado. Quanto aos valores em caixa desses fundos, o destaque vai para o KNSC 11, pois o seu caixa representa 3,04% do seu patrimônio líquido. O caixa do RECR 11 representa 3,28% do seu PL, o caixa do HSAF 11 representa 6,51% e o caixa do POR 11 representa 8,50% do seu patrimônio líquido. Quanto à liquidez, o destaque vai para o RECR 11, pois esse fundo tem uma liquidez média diária de 6 milhões de reais. O próximo fundo com melhor liquidez é o KNSC 11. Esse fundo tem uma liquidez média diária de 4 milhões e 300 mil reais. Depois temos o POR 11 com a liquidez média diária de 698 mil reais. E por fim temos o HSAF 11 com a liquidez média diária de 645 mil reais. Quanto ao número de cotistas, mais de 175 mil investidores são cotistas do RECR 11. O KNSC já tem mais de 74 mil cotistas. O POR 11 tem mais de 21 mil cotistas. E o fundo HSAF 11 tem mais de 7.600 cotistas. Os fundos POR 11, HSAF e RECR 11 não possuem alavancagem. Já o KNSC 11 tem uma alavancagem que representa 9,60% do seu patrimônio líquido. Quanto ao tempo de atividade desses fundos, o mais antigo deles é o POR 11, pois esse fundo iniciou suas atividades em dezembro de 2012. Depois temos o RECR 11, que iniciou suas atividades em outubro de 2017. Depois o HSAF 11, que iniciou suas atividades em setembro de 2020. E logo depois, em outubro de 2020, foram iniciadas as atividades do fundo KNSC 11. Quanto aos ativos desses fundos, o RECR 11 tem 95% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 1,3% investidos em fundos imobiliários. O KNSC 11 tem 103,1% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 2,5% em fundos imobiliários. Esses ativos aqui do KNSC acima de 100% ocorre por conta da alavancagem desse fundo. Já o POR 11 tem 85% do seu patrimônio líquido alocados em CRIs e mais 6% em fundos imobiliários. Por fim, temos o HSAF 11 com 73,3% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs e mais 20,3% alocados em FIIs. Quanto aos indexadores desses CRIs, o fundo RECR 11 tem 5 indexadores diferentes, sendo que 76% dos seus CRIs são indexados a IPCA, mais uma taxa média de 7,7%, 18% dos seus CRIs são indexados a CDI, mais uma taxa média de 4,42%, 5,5% dos seus CRIs são indexados a IGPM, mais uma taxa média de 9,24%. Ele ainda tem 0,2% dos seus CRIs indexados à taxa TR, mais uma taxa média de 11,64%. E ainda 0,1% dos seus CRIs são indexados a uma taxa prefixada de 12,50% ao ano. Já o fundo POR 11 tem 4 indexadores nos seus CRIs, sendo que 38% desses CRIs são indexados ao IPCA, mais uma taxa média de 7,69%. 32% são indexados ao CDI, mais uma taxa média de 5,17%. 11% são indexados à IGPM, mais uma taxa média de 8,39%. E 3% são indexados a uma taxa prefixada de 10%. Já o fundo KNSC tem 2 indexadores, sendo que 63,9% dos seus CRIs são indexados a IPCA, mais uma taxa média de 7,78%. E 39,2% desses CRIs são indexados a CDI, mais uma taxa média de 3,51%. Por fim, temos o fundo HSAF 11, apresentando também 2 indexadores,
sendo que 61,2% são indexados a IPCA, mais uma taxa média de 7,04%, e 11,2% são indexados a CDI, mais uma taxa média de 4,59%. Quanto ao número de CRIs, o fundo REC-R11 tem 92 CRIs em sua carteira, já o fundo KNSC tem 61 CRIs em seu portfólio. O PORD11 tem 30 CRIs em sua carteira e o fundo HSAF11 tem 13 CRIs em carteira. Quanto à maior exposição da carteira desses fundos a um único CRI, o destaque mais uma vez vai para o REC-R11, pois o CRI com maior exposição em sua carteira representa 6,9% do seu patrimônio líquido. Esse percentual está alocado no CRI Hotel Roosevelt, e este CRI é indexado a IPCA mais 7,5%. Já no fundo KNSC, o CRI Plaend representa 7% do seu patrimônio líquido, e este CRI é indexado a CDI mais uma taxa média de 3,25%. No fundo PORD11, o CRI Arena MRV representa 7,84% do patrimônio líquido desse fundo, e este CRI é indexado a CDI mais uma taxa média de 4,75%. Já no fundo HSAF11, o CRI Hotel Emiliano representa 16,3% do patrimônio líquido desse fundo, e este CRI é indexado a IPCA mais uma taxa média de 6,47%. Todos esses fundos são de gestão ativa e atuam no segmento de papéis. A gestora do PORD11 é a Polo Capital, a gestora HSI é a gestora do HSAF11, a REC Gestão é a gestora do REC-R11 e a Kinea Investimentos é a gestora do KNSC 11. Quanto à taxa de performance, os fundos REC-R11 e KNSC 11 não cobram taxa de performance, já o PORD11 cobra 15% de taxa de performance sobre o que excedeu IMAB. Já o HSAF11 cobra 20% de taxa de performance sobre o que exceder 110% do CDI ou 4% ao ano. E quanto à taxa de administração, o PORD11 cobra 0,90% ao ano de taxa de administração sobre o patrimônio líquido do fundo. O fundo HSAF11 cobra 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e os fundos REC-R11 e KNSC 11 cobram 1,20% ao ano de taxa de administração sobre o patrimônio líquido de cada fundo. Bom pessoal, esses fundos imobiliários estão sendo negociados com desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota, bem como apresentar um dividend yield superior à Selic atual, que está em 13,75%. Beleza pessoal? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em mais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.